Constituição em Foco, com o professor Rodrigo Belmonte. Olá, este é o canal 14net Anápolis. Nós estamos no programa Constituição em Foco. Eu sou o Rodrigo Belmonte e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre liberdade. Liberdade é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º da Constituição. É uma garantia fundamental, individual e coletiva. Todo cidadão tem direito à liberdade. É uma garantia relativa. Por que relativa? Porque você pode ter suspensa a sua liberdade caso você seja condenado e vá cumprir pena numa prisão, né? Sua liberdade de locomoção estaria cerceada, limitada. A liberdade é um bem extremamente importante. Muita gente na história do mundo já morreu por causa de liberdade. Então, ao falar de liberdade, você tem que ter a mente um pouco aberta para entender que a liberdade não é de mera locomoção física, mas é liberdade de pensamento, liberdade de crença, liberdade de ideologia, liberdade de manifestação. A Constituição da República nos garante essas liberdades. Né? E é tão importante isso que, ao falar de liberdade, a gente tem que pensar no seguinte: essa garantia fundamental, apesar de ser relativa, ela nos traz o conforto e a segurança de que nós podemos nos manifestar sobre aquilo que pensamos, estudamos, criamos de forma livre. Por exemplo, digamos que você não goste de feijão. Você pode se manifestar que não gosta de feijão, não há problema nenhum. Você tem liberdade para falar isso. Existem pessoas que não comem carne, não gostam de comer carne. Elas têm liberdade para manifestar e até convencer outras pessoas de que carne não é um bom alimento. É opção de cada um. Cada um tem suas convicções, aquelas que melhor lhes convém. Cada um de nós tem liberdade para falar, pensar, manifestar e até tentar convencer pessoas. Isso não quer dizer que você pode forçar as pessoas a aceitarem o seu posicionamento, porque aí não é legal. Aliás, isso não é correto, isso é um abuso. Ninguém é obrigado a compartilhar da mesma ideia que você tem. Alguns torcem para o Vasco, outros torcem para o Flamengo. Isso é a crença de cada sofredor, não é? Então, ninguém é obrigado a torcer para o mesmo time. O Brasil é um país pluridemocrático. Pluridemocrático vem de pluralidade de ideias, pluralidade de ideologias. Isso nos permite ter a liberdade de crer na ideia, na ideologia que bem entendermos. A Constituição da República garante a todos nós a liberdade de manifestação cultural, artística, a manifestação do pensamento. Eu posso manifestar aquilo que eu penso, mas eu tenho que entender o seguinte: é garantida a liberdade de manifestação, porém é vedado o anonimato. Eu não posso meramente me manifestar sobre aquilo que eu penso e esconder meu nome, esconder minha identificação, porque isso é uma covardia. Muitas vezes a tua manifestação, embora você acredite firmemente nisso, mas a tua manifestação pode caracterizar uma ofensa para alguma pessoa. No Brasil, se você ofender alguém, você pode estar praticando um ato ilícito no aspecto civil e no aspecto criminal. Então, se você efetuar um xingamento a alguém, com certeza você está ofendendo esse alguém. E ele terá direito de resposta proporcional ao agravo que sofreu. E esse direito de resposta pode oportunizar ao ofendido, pela sua opinião, um direito a uma indenização por danos materiais e por danos morais. E se o que você opinou, manifestou como seu pensamento, caracterizar, por exemplo, uma injúria racial, esta pessoa ofendida terá o direito de solicitar ao Estado a tua punição criminal. Perceba que você tem liberdade de falar aquilo que pensa, mas isso não te isenta das responsabilidades legais daquilo que você falar. Então, o Brasil estabelece como garantia fundamental a liberdade de manifestação. Você pode sim manifestar a sua opinião religiosa, porque você tem liberdade de crença. O Brasil é um país laico. O que quer dizer isso? Nós não temos religião oficial. Isso quer dizer que as escolas não podem trabalhar uma doutrina religiosa especificamente.
Se quer trabalhar religião em sala de aula, vai ter que trabalhar todas. O Estado não pode beneficiar uma religião especificamente. Se vai beneficiar, tem que beneficiar todas as religiões existentes no Brasil. Porque nós somos um país laico onde é tolerada a liberdade de crença religiosa. Isso é liberdade. Quantas pessoas você conhece que têm religiões diferentes da tua? Eu conheço várias. E todas elas merecem meu respeito. Eu posso não concordar com a religião X ou Y, isso não interessa. Isso é uma questão minha, individual. Mas todas as religiões merecem o meu respeito. Todas as pessoas merecem o meu respeito. Todas as pessoas merecem o seu respeito. Porque todos temos convicções próprias. Quando você se manifesta desfavoravelmente a algum político ou algum órgão público, você está emitindo a sua opinião e você tem liberdade de manifestar a sua opinião. Você tem liberdade de pensar, de criar informações que digam respeito a algum fato, analisar esse fato de forma crítica ou não, vai depender do seu posicionamento, e manifestar, se você quiser. Você pode estar pensando assim, poxa, Rodrigo, você está falando de manifestação e eu estou me lembrando agora daquelas manifestações artísticas em que expunham crianças nuas. Situação delicadíssima, né? Você envolver a arte com a nudez infantil ou o uso de palavras de baixo calão como cultura. Quando a gente fala em cultura, e o Brasil tolera, aliás, o Brasil incentiva a promoção cultural, existe um capítulo específico na Constituição da República falando só sobre cultura, ele não limitou o que é cultura e nem diz, a Constituição não diz que cultura pode ser promovida no Brasil ou não. E para aqueles que estudam cultura, sabe-se que muitas vezes determinadas obras, determinados eventos, eles têm o seu caráter cultural, mas eles não são apropriados para todas as pessoas. Nós tivemos há um tempo atrás no Brasil um evento num museu muito famoso no Brasil, em São Paulo, em que um homem nu deitava e permitia que pessoas o tocassem. Um homem completamente nu se deitava no chão e permitia que qualquer pessoa lhe tocasse, inclusive crianças. Isso chocou a sociedade brasileira. Me chocou também. Por quê? Aquela pessoa não poderia fazer isso? Será que aquilo não é arte? Será que aquilo deveria ser proibido? Para chegar a essas respostas, nós temos que analisar algumas coisas. Por exemplo, existe liberdade de manifestação cultural? Sim, existe. É garantia constitucional fundamental. A liberdade de manifestação cultural. Aquilo é arte? Aquilo é cultura? Existem doutrinas da arte brasileira que indicam que aquilo sim é um tipo de arte. Mas ela é apropriada para todo tipo de pessoa e todo tipo de idade? Não. Por que é que não? Estou falando isso porque eu sou preconceituoso e acho que o homem nu não poderia ser visto por uma criança? Não, não é isso não, gente. Eu estou falando isso porque o Código, ou melhor, o Estatuto da Criança e da Adolescência proíbe que crianças sejam expostas a situações vexatórias, por exemplo, como de tocar em público um homem nu. Aliás, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele procura estabelecer uma proteção tão forte para crianças e adolescentes para evitar o estímulo da pedofilia ou evitar o estímulo da precocidade sexual. Para isso, existe norma. Um homem nu em pleno museu, de local de livre acesso para adultos e crianças e idosos, não é a promoção da arte mais adequada. Isso não é preconceito, pelo contrário. Isso é uma leitura legislativa, isso é uma leitura das normas que existem no Brasil a respeito da liberdade de manifestação, a respeito da liberdade cultural brasileira. Eu posso sim criar uma cultura de exposição, ou melhor, um evento de exposição de nudez? Sim, mas para crianças é inapropriado. Quem diz isso é o Estatuto da Criança e da Adolescência. E a Constituição é muito clara. É dever do Estado e das famílias assegurar às crianças uma qualidade de vida mais de proteção. Não posso eu, pai, eu não tenho esse direito como pai, e o Estado não tem o direito como Estado de permitir que uma criança seja colocada em situação vexatória. Uma criança de 5 anos, 6, 7, ela não detém maturidade suficiente para saber se ela pode ou não participar
de um evento como esse que nós vimos no Brasil. Ah, então você é contra esse tipo de arte, Rodrigo? Não, não sou contra esse tipo de arte, porque há uma garantia constitucional autorizando esse tipo de promoção de arte. O Brasil é um país que tolera isso, a Constituição da República tolera, mas o acesso a esse tipo de arte não é irrestrito. Ele deveria ser limitado. Crianças não podem participar, e quem diz isso é o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição brasileira. Isso é um exemplo de liberdade de manifestação, e aí você percebe que a liberdade de manifestação ela sofre, sim, limitações. Por que sofre limitações se nós vivemos num Estado democrático? Porque o Estado democrático em que vivemos, ele é um Estado democrático de direito. A democracia existe baseada num sistema de normas jurídicas que criam direitos e criam deveres, criam garantias e criam limitações para essas garantias. Existe um professor de direito constitucional que eu sou fã, que é o professor José Afonso da Silva, talvez um dos maiores constitucionalistas da América Latina, talvez das Américas. E ele tem um livrinho chamado Aplicabilidade das Normas Constitucionais. Eu sei que isso parece maçante, né? Mas deixa eu te falar rapidamente o que esse livrinho conta para nós. Todas as normas jurídicas produzem efeitos. Ou seja, quando a Constituição fala que é garantida a liberdade cultural, essa norma gerou um efeito, deu às pessoas a liberdade de produzirem aquilo que elas entendem ser cultura, ser arte, por exemplo. Mas, será que essa norma ela tem um alcance ilimitado, absoluto? Ela não sofre exceções? Ela não sofre nenhum tipo de limitação? Será que proibir que crianças participem de um evento como esse seria censura? Não. Por quê? Porque a norma constitucional estabelece o seguinte: às crianças é garantida a segurança no seu desenvolvimento psicológico e físico. Se nós observarmos esse tipo de promoção cultural, chegaremos à conclusão que isso, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, do ponto de vista familiar, do ponto de vista ético e moral, não é o desenvolvimento adequado para uma criança. Não faz parte do desenvolvimento adequado para uma criança de 5 ou 6 anos. Então, o próprio sistema criou uma limitação. Isso não é censura. Censura seria proibir que aquele tipo de arte fosse produzida no Brasil. Aí nós teríamos censura. Então perceba como a liberdade ela é tão forte no nosso dia a dia, né? Ah, mas eu posso manifestar o meu desafeto por algum órgão público, o judiciário, o Congresso Nacional, o Executivo? Pode, desde que seja feita de forma decente, sem ofensas, porque se você manifestar ofendendo, com xingamentos, com palavras pejorativas de baixo calão, você estará sujeito a responder civilmente e criminalmente pela tua ação. Então o Brasil é um país que garante a liberdade de manifestação, garante a liberdade de crença, mas ela não é ilimitada, ela sofre limitações. E quem estabelece as limitações? O próprio sistema jurídico brasileiro, a própria Constituição ou normas infraconstitucionais que estão abaixo da Constituição da República. O direito de liberdade ele é extremamente importante. Ele vem sendo discutido há séculos, não é de agora, né? Na Inglaterra, quando da Carta do João Sem Terra, a liberdade era o principal tema de discussão, porque as pessoas queriam ter liberdade para produzir e comercializar a sua produção. Sim, liberdade comercial. Se você for pensar em liberdade, você vai chegar à conclusão que nem só pessoas naturais, pessoas físicas como eu e você, temos direito à liberdade. Pessoas jurídicas têm direito à liberdade. Sim, liberdade de produzir e vender, ou até a liberdade de não vender. Uma empresa ela pode recolher a sua produção e dizer: não jogarei minha produção no mercado agora, não é o momento mais adequado. Se isso não caracterizar nenhum tipo de crime contra a economia popular, ele pode diminuir a oferta do seu produto, isso faz parte do jogo comercial. Ou ele pode colocar seu produto em excesso no mercado por alguma outra razão, né? Ele tem liberdade de vender para outros países. A guerra comercial no mundo ela é extremamente importante. Para quê? Para estabelecer a competição entre empresas. O Brasil não é um país competitivo no mercado internacional em muitos setores. Por exemplo, no petróleo,
petróleo, apesar de nós termos uma empresa gigante, uma referência na exploração, refino e distribuição de petróleo, nós não conseguimos ditar a política comercial do petróleo. Por quê? Porque quem produz petróleo no mundo em excesso não somos nós. Quem comanda esse mercado não é o Estado brasileiro, né? Mas nós temos liberdade de comercializar o nosso petróleo com o mundo, segundo as regras estabelecidas em acordos comerciais de petróleo. Então, liberdade é extremamente importante, né? Eu me recordo de um momento em que eu estava na faculdade, eu estava dentro de um ônibus, indo para a faculdade, e entrou uma pessoa nesse ônibus. O ônibus, eu morava em Cuiabá, um calor insuportável, acho que devia estar uns 40 graus naquele dia, e uma pessoa entrou no ônibus, que estava bem cheio, por sinal, e começou a fazer uma pregação religiosa. Eu, no início da faculdade, né, todo cheio de saber do direito, quis colocar ordem naquele ônibus, né? E aí eu fiquei muito irritado com aquela gritaria e com aquele calor, aquele barulho, né, e me manifestei. E disse assim que aquela pessoa não podia estar gritando no meu ouvido sobre a convicção religiosa dela, que ninguém naquele ônibus era obrigado a ouvir o seu discurso religioso naquele momento, sem sequer ter perguntado se as pessoas queriam ouvir sobre a posição religiosa dele, né? A pessoa retrucou, obviamente, porque ele disse, não, eu tenho o direito de manifestar a palavra de Deus onde eu quiser, e ele falou da Bíblia, né? E eu, ignorante, ingênuo, imaturo, eu falei que não, que a Constituição da República dá liberdade, mas essa liberdade não é absoluta. Naquele dia eu descobri o que significa o poder. O motorista de ônibus parou o ônibus e falou para mim assim, você não está gostando? Desce. E desce agora. E abriu a porta do ônibus. Naquele dia eu entendi o que significa poder. Por mais que eu tivesse conhecimento sobre liberdade, por mais que aquela pessoa tivesse conhecimentos religiosos e quisesse convencer todos os passageiros do ônibus que a doutrinação religiosa dele era a mais adequada para a nossa salvação, o motorista do ônibus foi muito claro comigo. Ele disse, não está gostando? Desce. Aquilo se chama poder. Eu descobri que ele tinha liberdade de exercer o poder dele de condução no ônibus, né? Tive que descer e seguir quase 2 quilômetros a pé até chegar na faculdade. Isso é liberdade. Liberdade de manifestar, ela não é ilimitada, ela possui limites. Mas muitas vezes o poder é usado de forma abusiva, de forma arbitrária e impede que você manifeste a sua opinião. Quando isso acontecer, você tem que lembrar que existe uma Constituição da República que garante o teu direito de manifestação. Não interessa se você é advogado, juiz, promotor, médico, engenheiro, o que importa é que você é um cidadão. E como cidadão, você tem direito de manifestar. Lembrando que você não pode ofender ninguém. Não pode prejudicar ninguém com as tuas manifestações. Você não pode injuriar por uma razão muito simples. Quem for o ofendido terá direito de resposta proporcional ao agravo que sofrer em razão da sua manifestação. Resumindo, nós podemos nos manifestar, devemos nos manifestar em relações às questões de administração pública, às questões de Estado, política, mas devemos nos manifestar de forma civilizada, sem ofensas, porque nós não precisamos ofender ninguém. O Brasil não precisa de mais ofensas, nós precisamos de luz, nós precisamos de clareza, de propósito, de objetivos. E muita gente boa nesse país tem bons objetivos, bons propósitos e deveria se manifestar civilizadamente para evitar constrangimentos ou outros problemas, talvez de natureza criminal ou civil. Obrigado por ter assistido mais esse programa do Constituição em Foco. Se você gostou, curta, compartilhe com os teus amigos. E se existe algum tema que você quer que a gente comente aqui sobre direito constitucional ou direito administrativo, escreva aí nos comentários que de repente ele vira um programa. Forte abraço, até o próximo vídeo. Constituição em Foco, com o professor Rodrigo Belmonte.